Contrapondo o sentimento dos agentes financeiros em relação a uma instabilidade fiscal no país, após o Senado devolver ontem a MP que levaria aos cofres públicos mais de 29 bilhões de reais, hoje, durante um evento com investidores estrangeiros, o presidente Lula disse que o governo está colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. Lula também afirmou que o Brasil tem estabilidade política e econômica de sobra para oferecer. Sempre digo que a coisa mais importante para o investidor é a estabilidade. Contrariando as expectativas pessimistas, nosso PIB cresceu 2,5% nos últimos 12 meses. Caminhamos para ser a 8ª maior economia do mundo este ano. Até o final do mandato, podemos voltar a ser a 6ª economia mundial, como já fomos em 2011. Estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. A reforma tributária vai tornar nosso regime mais eficiente, mais justo, deixando de penalizar os mais pobres e dando mais competitividade à economia. Mas sabemos que a economia não existe vácuo. O mercado não é uma entidade abstrata, apartada da política e da sociedade. Nada disso se sustenta sem estabilidade política e sem estabilidade social. O investimento público é decisivo para induzir o desenvolvimento. Mas o papel do capital privado pode ser um aliado dinâmico, se Estado e empresariado convergirem em torno de uma mesma visão de futuro. O Brasil que vislumbramos é um gigante da sustentabilidade e um peso pesado da segurança alimentar. É um país capaz de ampliar sua produtividade agrícola com respeito ao meio ambiente e de renovar sua vocação industrial a partir da energia limpa e da inovação tecnológica. Pois é, por um lado, vimos aí Lula defender um equilíbrio econômico e político, por outro, essa semana vai seguindo com derrotas significativas ao Executivo em ambos os campos. Ontem mesmo, o governo teve que anular o leilão para a compra de arroz, após forte pressão do setor produtivo e da bancada do agro. Também nesta quarta-feira, o presidente do Senado devolveu parte da MP 1227, barrando um montante significativo aos cofres públicos. E questionado por jornalistas sobre a decisão do Senado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não tem um plano B e que está conversando com alguns líderes para ver se encontra um caminho. E ainda ontem, no cenário político, tivemos a demissão do Nery Geller, da Secretaria de Política Agrícola do MAPA, fato que deve complicar a vida do ministro Fávaro, uma vez que Geller era um grande intermediador do governo com o setor. Já tem gente apostando, inclusive, na queda de Fávaro. Veremos. E para debater esse cenário efervescente na política e na economia, nós conversamos agora com o cientista político Leandro Cosentino e também com o nosso querido Miguel Daoud, que está aqui conosco. Começando sempre com o nosso convidado, Daoud, se você me permite. Leandro, como é que você vê, O Lula disse que há no Brasil uma estabilidade política e econômica, Você consegue enxergar isso? Boa noite. Petri, boa noite ao Daoud também, prazer estar aqui com vocês novamente. Acho que a estabilidade do presidente Lula fica mais para o discurso do que para a prática, Como você bem ilustrou aí, a gente está vivendo durante uma semana aí de bastante instabilidade, Seja do ponto de vista das relações entre o executivo e o legislativo, seja no próprio poder executivo aí, que tem que lidar com demissão de secretário às vésperas do Plano Safra, que tem que lidar com o cancelamento de um leilão muito mal feito, onde tinha ali alguns atores muito estranhos ali, Casa de queijo, sorveteria para fornecer arroz importado, então. E agora a gente tem aí a questão do ponto de vista da MP, que vai tirar boa parte de recursos que o governo estava trabalhando para isso, para buscar, mas sempre a gente pensando, o governo está falando em ajuste fiscal, sempre do lado da receita.
e pouco fazendo sua lição de casa do ponto de vista de um corte de gastos efetivo. Dá no que dá, né? A gente vai lá e tem esse revés agora, e aí o ministro vocaliza que não tem plano B. Então, acho que essa estabilidade do Lula hoje está muito mais no seu discurso para quem está de fora e quem está olhando pouco o cenário interno, do que propriamente nas ações desse governo que ainda está procurando, de fato, se encontrar. Acho que ainda está com dificuldades aí de encontrar um norte, um caminho, sem dúvida. Perfeito. Daúde, sabe a impressão que eu tenho, né, que o discurso que o Lula acabou de ler, né, que a gente ouviu aqui, foi escrito por alguém moderado, né, porque é um discurso que o mercado quer ouvir, né, que o mercado financeiro não está descolado da realidade, que ele precisa de estabilidade e tal. Mas quando o Lula acaba improvisando, né, ele fala coisas que mexem com o mercado. A gente vê isso nos indexadores, aí, dólar, Ibovespa, enfim. Hoje, pela primeira vez, falou-se da possibilidade do Haddad pedir demissão diante desse cenário, né? Como é que você também define esse atual momento, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite ao nosso amigo que está conosco novamente. Petri, vamos nos aprofundarmos a essa questão, né? Essa PEC que foi devolvida, o governo tem uma garantia, que já decidida no STF pelo Zanin, de que não pode haver benefícios. Eu estou falando dos 17 setores que foi postergada a implantação da cobrança, tem que haver uma compensação. E essa MP aí destrambelhada que o governo mandou, evidentemente que não aceitaram, porque você acaba aumentando, né, as empresas de pagar imposto. Aí o Haddad diz, não é imposto que eu estou cobrando. Olha só, eu estou querendo regularizar os crimes e a sonegação que estão ocorrendo. Ele fez uma acusação, tem crime. Quer dizer, você tem um crédito que não é seu e você está cobrando, você está compensando. Então, qual é a garantia que o governo tem? O Zanin já disse, não vai haver desoneração se não tiver compensação. Então, o Congresso, nesse momento, também sabe disso. Então, é um jogo político que o mercado financeiro, que a gente tem um bom conhecimento, já não aceita mais isso. Por quê? Porque o governo ele perdeu o controle do gerenciamento das expectativas. Nós vimos hoje o dólar, né, num evento de investidores da Arábia Saudita, o presidente Lula fala de um Brasil que não é o nosso Brasil. Não é o nosso, nós temos vários Brasis. Inclusive o presidente tem vários. De acordo com o momento, ele adota um Brasil que ele acha melhor. E aí ele disse, não, nós estamos bem, o PIB está crescendo, mas as expectativas, presidente, turvada pela incompetência do governo em relação à questão fiscal, né, ela está aí indo para o brejo. E a gente sabe que o senhor vai nomear o presidente do Banco Central que vai fazer o que o senhor quer, que vai derrubar a taxa de juros com uma inflação que começa a dar as caras. Então, Petri, eu não concordo com isso. Eu acho que o presidente não está falando do Brasil, que é o Brasil que nós estamos vivendo esse momento, em que os investidores estão tentando sair deste cenário. Perfeito. Você fez mais uma pergunta, não me lembro, que você falou do presidente, a outra? Eu falei do Haddad, né, que pela primeira vez fala-se de um possível pedido de demissão do Haddad. Não, o Haddad não vai sair. O Haddad é uma pessoa de extrema confiança do Lula. O Haddad, quem criou o Haddad foi o Lula. Não vai. O Haddad é hábil, ele sabe conversar, ele já disse que tem crime, que vai ter que ser investigado. Perfeito. Então, nesse sentido, eu não acredito que o Haddad saia. Agora, que você não me perguntou, mas eu vou responder. O Neri foi boi de piranha. O Neri entrou de gaiato no navio. Ô, Daúde. Ele não tem nada. Deixa eu só aproveitar um pouco mais o Leandro, assim, senão acaba o nosso tempo, para falar um pouco dessa questão da articulação, né? Porque o PT tem
essa missão de conquistar, aumentar a sua base no Congresso e, ao mesmo tempo, resolver os problemas internos, né? Porque parece que existem dois PTs, um mais radical e um mais moderador, né? Claro que o Haddad está na parte mais moderadora, tentando esse equilíbrio fiscal. Como é que você vê essa dificuldade, hein, Leandro? Petrin, esse bifrontismo do PT aí já era prenunciado ali no primeiro governo Lula, né, onde a gente tinha uma dificuldade muito grande do PT aceitar essa divisão de recursos. Onde foi dar esse tipo de coisa? No mensalão, né? O PT queria mais e mais espaço, o Lula não podia dar todo o espaço que o PT queria porque tinha que azeitar a coalizão com o Congresso Nacional, e aí acharam por bem comprar parte da base de apoio dentro do Congresso Nacional. O que a gente tem hoje é um novo processo, uma nova forma de fazer essa mesma gestão da coalizão, só que de uma forma ainda mais perniciosa, com aquele recalibramento do orçamento, chamado orçamento secreto ali atrás, e que hoje continua sendo de alguma forma secreto com as suas emendas PIX, com as suas outras formas, contornando decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente ainda tem essa briga de foice muito grande entre o Centrão de um lado e esse PT que quer aprofundar aquele modelo mais intervencionista na economia. Concordo com o Daúd, não pode conviver esse tipo de coisa com um país que se pretende estável, que se pretende integrado ao mercado financeiro. E aí a gente tem essa dificuldade de governança muito grande nesse momento. Haddad é uma figura leal a Lula, eu acho que ele não sai tão fácil como pontuou muito bem o Daúd, só que, ao mesmo tempo, ele vai ter um instinto de sobrevivência política. E, na medida em que esse governo começa a dar sinais de cansaço, eu acho que pode, sim, ser um momento em que ele possa tentar pedir para sair, para, de alguma forma, dar os anéis para não perder os dedos. Aí, né? Então, também tem essa questão para a gente examinar. Sem dúvida nenhuma, é uma ala muito... uma disputa muito forte entre as duas alas, que a gente já viu as digitais, inclusive, contaminando a gestão da Petrobras. A gestão da Petrobras não mudou, senão por uma briga de foice entre Haddad, de um lado, e o Prats, que caiu, né, de alguma forma, e Rui Costa, que está ali dentro da Casa Civil, de outro. Essa briga do PT ainda vai custar muito ao país e, no médio prazo, pode custar até ao próprio PT, ali dependendo do resultado das eleições de 2026. Perfeito. Daúd, seco para você. Fávaro cai ou não? Olha, há uma pressão muito grande, né? Porque você sabe que quem indicou o Fávaro para o Ministério da Agricultura foi o Neri, né? Foi o Neri que apresentou o Fávaro para o Lula. E esse posicionamento do Fávaro em relação ao Neri não foi, segundo nós estamos ouvindo do Neri, um posicionamento correto. Né? Te demitir pela televisão, por uma entrevista, não está correto. A relação dos dois é uma relação muito boa até então, né? Então não era para acontecer isso. E por outro lado, né, Petro, ele não tem nada a ver com essa história. Né? Agora, o Fávaro, ele está fechado com o Lula. O Lula fala, vai para cá, ele vai para lá, ele vai. Ele e o presidente da Conab. Quer dizer, que cometeram uma barbaridade, que expuseram o governo Lula, né? E que agora o Lula vai ter que explicar esse leilão. Para que ele queria esse leilão se não precisava? Será que é para colocar na mesa do brasileiro um pacote de arroz com o nome do governo? Não sei. Isso tudo deixa dúvida. Agora, Petro, só rapidinho. Os 7 bilhões que aquele senhor de chapéu, me esqueci o nome dele agora, o deputado, quer saber, olha, 5 bilhões seriam para comprar o arroz e vender. O Tesouro pode receber de volta. E 2 bilhões e 200 para subsidiar. O custo que ficar maior, Perfeito. O governo paga, é mais barato. Então, faça isso com o produtor do Rio Grande do Sul e não precisa fazer leilão. Não inventa leilão, que vocês vão se afundar mais em relação a esse assunto. Valeu, Daúd. Obrigado. Boa noite para você. Até amanhã. Até amanhã. Leandro, mais uma vez, obrigado pela sua análise aqui. Uma boa noite. Até uma próxima. Eu que agradeço. Boa noite, Petri. Boa noite, Daúd. Valeu. Obrigado.